Querido irmão, querida irmã, nesta Sexta-feira Santa, convido você a meditar sobre esta cena popularmente conhecida como Senhor dos Passos e Cirineu, que ajuda Jesus a carregar a sua cruz. Irmãos e irmãs, a piedade popular se identifica por demais com o sofrimento de Cristo, até mesmo por uma razão existencial, porque bem sabemos que a vida de nosso povo não é uma vida fácil. A vida do povo não é um mar de rosas. Nosso povo padece por inúmeras dificuldades. Muitas vezes não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem onde morar, não tem dinheiro para tratar das suas doenças, para comprar um remédio. É um povo profundamente endividado, porque também não sabe administrar o pouco dinheiro que tem, às vezes se deixando levar, muitas vezes pela propaganda capitalista e consumindo coisas supérfluas sem necessidade alguma. Por isso o povo, ao falar da cruz, entende a cruz como o sofrimento que cotidianamente lhes bate à porta. E de certa maneira, o povo tem razão, porque cruz não é uma experiência gostosa. A cruz é uma experiência profundamente dolorosa. Mas a cruz nos evangelhos, a cruz para Jesus, ela tem um sentido muito mais profundo do que a mera dor ou o mero sofrimento cotidiano, ao qual nós devemos, sim, aceitar, muitas vezes nos resignar e oferecer este sofrimento a Deus como uma forma de nos unirmos à paixão de Jesus, ao sofrimento de Cristo. O que Jesus quis dizer quando afirmou que quem quer ser meu discípulo deve tomar a sua cruz e seguir-me cada dia? Aqui que está o sentido da vida de Jesus. Aqui está o sentido precioso da cruz. Entendamos, queridos irmãos e irmãs, em primeiro lugar, que aquele que morre na cruz, no tempo de Jesus, a morte era dada a criminosos, os piores bandidos e, sobretudo, para com aqueles que eram rebeldes contra o Império Romano. O Evangelho em grego vai dizer que aqueles que foram crucificados junto com Jesus eram lestai. E Flávio Joséfo, um historiador do tempo de Jesus, utiliza essa palavra para se referir aos rebeldes galileus que se levantavam contra o poderio romano naquele tempo. Então, a morte de Cristo na cruz, a morte de cruz era uma morte dada para alguém que se colocava contra o Império Romano. Se Jesus tivesse sido morto por um motivo religioso, por exemplo, se ele tivesse sido considerado um herético religioso diante do judaísmo, ele teria morrido por apedrejamento. E muito embora alguns digam assim que não, porque os judeus não podiam matar no tempo de Jesus, podiam sim, basta ler o Evangelho desmente isso. Queriam apedrejar, por exemplo, aquela mulher que foi posta diante de Jesus no templo. Apedrejaram a Estevão, depois, em Atos dos Apóstolos. Então, esta sentença da pena capital por apedrejamento, ela podia ser dada, ela podia ser executada pelos judeus, sim, mesmo sob o domínio romano. Ok? Mesmo sob o domínio romano. Por quê? Porque se tratava de questões internas dentro do judaísmo que o Império Romano não fazia questão de meter o bedelho. Agora, se levantava alguém que se colocava contra César, contra o Império Romano, aí sim, esse sujeito era capturado, sentenciado e justiciado na cruz. Que era uma morte, vamos dizer assim, terrorista, para aplicar o terror para todas as pessoas. Era para fazer as pessoas pensarem assim, olha o que acontece contra aqueles que vão contra o Império Romano. Olha aí. A morte de cruz normalmente era uma morte por asfixia, a pessoa ficava
cravejada na cruz, fazendo um movimento de subida e descida, tendo em vista conseguir respirar. E era uma morte, uma agonia muitas vezes angustiante. Na maioria das vezes, por quê? Porque às vezes as pessoas demoravam dias neste processo de agonia. E, segundo os evangelhos, a agonia de Nosso Senhor foi uma média de 3 horas. 3 horas. Pois muito bem. Então, isto era a morte de cruz. E aqui que está uma fala de Jesus em relação a quem quer ser seu discípulo. Quem quiser ser seu discípulo tem que tomar a cruz e segui-lo. Lucas acrescenta: tomar a cruz cada dia. Cada dia deve-se tomar a cruz. Ora, será que Jesus, por acaso, está ensinando que nós devemos buscar o sofrimento pelo sofrimento? Não, porque Deus não deseja absolutamente nada disso para nós. Deus nos criou para sermos felizes, somos seus filhos amados e amadas. Nenhum pai deseja o sofrimento e a dor para os seus filhos. Muito embora o pai quisesse evitar o sofrimento de seus filhos, muitas vezes não o consegue, O pai e a mãe não conseguem impedir que o filho fique doente, que o filho caia, quebre um braço, uma perna. Assim também foi o Pai do céu em relação a Jesus, pois uma vez que o Pai respeita a liberdade humana, ao enviar seu Filho Jesus ao mundo, correu-se o risco deste filho ser rejeitado, de ser espizinhado e de acontecer o que aconteceu. Queridos irmãos, queridas irmãs, então o que significa tomar a cruz, se não é buscar o sofrimento pelo sofrimento? Ora, tomar a cruz cada dia e seguir a Jesus significa que a cada dia precisamos ter diante dos olhos este sincero desejo de entregar a vida, de dar a vida, de servir com a própria vida. Servir com a própria vida. Em outras palavras, cada dia devemos ter diante dos olhos aquilo que pode nos causar a dor e o sofrimento em nome das mesmas causas de Jesus. E recordemos que a grande causa de Jesus, aquilo que motivou a vida de Jesus, foi o reino de Deus. Jesus veio ao mundo para instaurar o reino de Deus. Reino de paz, de amor, de justiça, de fraternidade, de igualdade, de inclusão, de respeito ao próximo. Isso nunca pode sair diante dos nossos olhos. Isso sempre tem de estar diante dos nossos olhos. Cada dia. Lutar a cada dia, viver a cada dia para que este reino de justiça e paz seja instaurado, um dia seja planificado entre nós. Mesmo que isso nos custe cruz, mesmo que isso nos custe dor, mesmo que isso nos custe incompreensão, intolerância, divergência, violência contra nós. Jesus tinha isso bem claro diante de si. Jesus tinha bem claro isso diante de si. E assim também o discípulo deve ter esta realidade bem clara, bem explícita diante dos seus olhos. Isso que significa tomar a cruz e seguir a Jesus. Tomar a cruz e seguir a Jesus. Jesus não prometeu uma vida fácil, Jesus não prometeu uma vida de glória, Jesus não prometeu uma vida de riqueza, Jesus não prometeu a solução de todos os nossos problemas, mas Ele prometeu que todo aquele que tiver coragem de amar o próximo a tal ponto de dar a própria vida, esse tem a vida eterna. Isso Ele prometeu. Por isso, nós não podemos cair muitas vezes em pregações religiosas, quer sejam dos irmãos protestantes pentecostais, quer seja de certos grupos dentro da própria Igreja Católica, que materializam a pregação de Jesus. Ou seja, fazem uma pregação de Jesus ao modo capitalista ou ao modo da pós-modernidade. Um Jesusinho que veio para resolver todos os seus problemas pessoais, mas que você não muda um traço da sua vida em direção ao Evangelho. Ou um Jesus que é mais ou menos um bode expiatório, que se você oferecer dinheiro para a sua igreja, Deus vai te devolver em dobro, te dando todos os bens materiais. Parece que essas pessoas esqueceram que o próprio Jesus disse: o que adianta ter o mundo todo, ter toda a riqueza, ter toda a mundanidade e no fim da vida perder a vida, ir para o inferno, perder Deus.
Esqueceu disso. Está lá no Evangelho. Então não esqueçamos, irmãos e irmãs, que o caminho cristão é o caminho da cruz. É o caminho de cada dia termos diante dos olhos o bem, a fraternidade e a justiça, que devem ser vividos, praticados, mesmo que isso nos custe cruz, mesmo que isso nos custe perseguição, mesmo que isso nos custe violência contra nós, incompreensão, intolerância para conosco. Jesus tinha isso bem claro diante dos seus olhos. Não é à toa que as comunidades cristãs vão interpretar aquilo que aconteceu com Jesus a partir dos 4 cânticos do servo. Isaías 42, Isaías 43, Isaías 49 e depois Isaías 52 e 53. Ou seja, Jesus é aquele servo escolhido por Deus para estabelecer a justiça de Deus no mundo de uma forma pacífica, não violenta, escutando cada dia a palavra de Deus para ter uma língua de discípulo, para iluminar todas as nações e fazer com que todas as nações possam viver novamente a fidelidade a Deus, mas que sofrerá perseguição, mas que permanecerá com o rosto endurecido diante de bofetões, cusparadas, violência, e que, por fim, haverá de ser martirizado. Todos haverão de pensar que ele é um castigado por Deus, mas no fundo, ele levava sobre si os nossos pecados. Ora, esses textos, esses 4 textos lá que estão presentes no 2º livro do profeta Isaías, foram os textos principais com os quais a comunidade cristã primitiva entendeu o mistério da vida de Jesus, aquilo que aconteceu com a vida de Jesus. Entenderam o mistério da cruz de Cristo a partir desses 4 textos. E assim também nós devemos compreender e assumir esse caminho messiânico, esse caminho de restauração, esse caminho de cura do mundo a partir desse caminho. Do bem, da verdade, da justiça, do amor ao próximo, mesmo que nos custe sofrimento e martírio. Esse é o caminho de salvação. E é interessante, querido irmão, querida irmã, que no Evangelho se diz que obrigaram um certo Simão de Cirene a carregar a cruz atrás de Jesus. Obrigaram. E este Simão de Cirene, querendo ou não, do ponto de vista literário e do ponto de vista da catequese de Jesus no próprio Evangelho, ele é um discípulo de Jesus. Por quê? Porque Jesus vai à frente, ele carrega a cruz atrás. Então esse Simão de Cirene representa cada um de nós, todos aqueles que estão dispostos a carregar a cruz de Jesus, a seguir a Jesus no caminho da cruz. Porque muitos querem seguir a Jesus no caminho da Galileia, das curas, milagres, louvores, tudo isso. Mas seguir a Jesus no caminho para Jerusalém, da entrega amorosa da vida, do serviço à humanidade, entregando a própria vida, gastando a própria vida, não vivendo para si, mas vivendo para os outros, servindo os outros, isso quem quer. Ainda mais no mundo de hoje. Mas deixa eu te contar um segredo, meu irmão. Santos só foram santos porque assumiram o caminho da cruz. Eles não assumiram o caminho da glória. Estão na glória hoje porque assumiram o caminho da cruz. Estão na glória hoje porque seguiram Jesus no caminho de Jerusalém. Então, Simão de Cirene é um exemplo belíssimo para cada um de nós, que possamos nos inspirar e olhar para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano e ver tantas oportunidades que temos de carregar esta cruz, de servir o vizinho, o próximo, o doente, o faminto, o necessitado, todos aqueles que sofrem. Aqueles que estão carregando cruzes que foram impostas pelo mundo, da fome, do desemprego, da falta de saúde, da falta de casa. Então é necessário olhar para eles com muito amor e carinho, e ajudar-lhes a carregar esta cruz que a vida lhes impôs, esse sofrimento que a vida lhes impôs. E ao carregar a cruz deles, ao ajudá-los a carregar a cruz, ao minimizar a sua dor, ao minimizar o seu sofrimento, estaremos assumindo o nosso caminho de cruz. É interessante que
perguntaram assim para Madre Teresa de Calcutá, e todos sabem, né? Santa Teresa de Calcutá, que cuidava de leproso lá na Índia, cuidava de pobre, maltrapilho, sujo, leproso, tudo, né? Se ela fazia aquilo com amor, com carinho, se era fácil para ela fazer aquilo, ela falou: não, não é fácil não. É só por Cristo que eu faço isso. Só por Cristo. Porque humanamente me dá asco cuidar de um leproso, de uma ferida aberta. Mas ela faz a experiência de minimizar a cruz daquela dor, a cruz daquele sujeito, daquela pessoa que sofre. E ao fazer aquilo, ela assume um caminho de cruz para si. Um caminho de redenção para si. Então, querido irmão, querida irmã, que a contemplação de Jesus carregando a cruz rumo ao Calvário, que a contemplação de Simão Cirineu, ajudando Jesus a carregar a cruz, seguindo a Jesus no caminho para Jerusalém, nos inspire, nos fortaleça, nos ensine que se quisermos ser verdadeiros cristãos, não há outro caminho. É o caminho para Jerusalém, é o caminho da cruz. É o caminho de a cada dia ter diante dos olhos: eu preciso ajudar a construir o reino de paz, de amor, de justiça, de caridade, de serviço ao próximo, mesmo que isso me custe a cruz, mesmo que isso cause prejuízo a mim, mesmo que isso seja motivo de dor para mim. Mas isso será caminho de redenção futura para mim, pois não há ressurreição sem cruz. Após a cruz, há ressurreição. Esta é a promessa de nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém.